Oi gente, o tema desse vídeo é combate. Com muita alegria eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus que se encontra em Efésios, o capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, que dizem: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui é Paulo, que escreveu, e como que o Senhor é maravilhoso, Ele é tudo que precisamos. O Senhor, Ele nos revela tudo e nos provê tudo para caminharmos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele fala aqui que a nossa guerra, o nosso combate, não são contra as pessoas, mas sim contra tudo que afasta as pessoas de viverem a vida, através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente aponta, a gente entende e aponta para o destino, as circunstâncias e até as nossas guerras interiores, a gente tem que combater através da fé, através do Espírito Santo, que não é disponibilizado para nos consolar, para nos guiar, para nos realmente mantermos na missão de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que o propósito dele se cumpra em nós, para que ele seja glorificado e a gente possa servir as pessoas na verdade, que é através de Cristo. Por nós não conseguimos, mas por Ele tudo é possível. E Ele nos prepara, Ele nos antecipa, exatamente para que nós busquemos nele entender cada vez mais os seus mistérios, nos mover pela palavra dele e caminharmos por fé. Nós precisamos apenas da palavra dele para continuar. Ele é tudo que precisamos. Tudo começa nele, permanece nele e aponta para ele. Então, que devemos buscar todos os dias mais intimidade com o Senhor, para que profundamente a gente entenda e busque com toda a nossa força e energia entender os mistérios e não parar no que é passageiro e não parar nas limitações das nossas visões, sair das nossas convicções, sair da visão e de olhar para as coisas que estão parecendo estar contra e combater tudo isso para batalhar naquilo que a gente acredita, para combatermos tudo que nos afasta da fé e batalhar defendendo a missão que Ele designou para a nossa vida. E aqui Ele fala, a guerra de vocês não são contra as pessoas, não guerrei contra as pessoas, contra o mal. Esse sim deve ser o combate. Só que por nós não conseguimos, porque somos fracos e limitados. Mas se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, tudo pode acontecer. Ele não precisa de nada e nem ninguém, ele continua operando milagres. Mas ele fala pra gente orar tudo que pedires. Porque aí, quando estamos alinhados com ele, o que a gente pede é através do Espírito Santo. E como que é possível? Quando nos tornamos filhos, precisamos acessar, é disponível para todo mundo, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí já não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E com isso os nossos olhos vão se abrindo, porque aí a gente entende sobre a eternidade, a gente vive para a eternidade, a gente não para das coisas passageiras. Nós somos criados para a eternidade. Precisamos nos mover por fé. Porque aí sim, independente do que acontece, a gente não tira os olhos do Senhor, que por nós não conseguimos. E ainda assim somos pecadores, devemos buscar Ele sempre. Sempre nos mover pelo Espírito Santo, buscar, acessar, pedir socorro, suplicar, para que seja a vontade dEle, seja do jeito dEle. Porque quando a gente está vivendo nosso propósito, muitos levantes contra vão acontecer aqui. Mas se a gente vigia, ora e caminhamos por fé pela palavra do Senhor, através dele, tudo é combatido que nos afasta para vivermos a identidade daquilo que o Senhor tem para nós. Para que ele seja glorificado e a gente sirva as pessoas de forma leal, com o coração puro, através dele, porque por nós não conseguimos. Quantas coisas a gente se arrepende e faz de novo, e ele vai e perdoa. Precisamos ir atrás do perdão, precisamos ter uma vida de arrependimento e receber o perdão e nos perdoar também, para deixar o passado no passado e continuar para o futuro que a gente almeja. A gente tem um destino. Não fique parado e parada nas coisas que vão passar, porque vão passar. Então você também tem que se alinhar com isso através de Cristo. Deixa o passado no passado, tenha uma vida de arrependimento, de busca constante com o Senhor, e onde você estiver, que é onde Ele te colocar, continue semeando e florescendo. Mas é fácil? Não. Por nós conseguimos? Não. É através dele. Então por isso que precisamos caminhar por fé, naquilo que cremos e não no que vemos. Nossa visão é limitada. E muitas vezes também, qual que deve ser o nosso combate? É batalhar por aquilo que a gente acredita, que é Cristo. Então onde a gente estiver, é sobre entregar e batalhar e contar e viver as boas novas, a palavra do Senhor. Apontar para Cristo, apresentar, falar sobre Ele, é pela palavra dEle. O dEle é o querer e o executar, é a ação do Espírito Santo. Então que estejamos disponíveis para sermos cheios do Espírito Santo. Então para isso, precisamos esvaziar dos nossos medos, nos esvaziar das nossas convicções, nos esvaziar do nosso controle, nos esvaziar da nossa vontade, exatamente para que isso seja combatido e eliminado. Para que Ele nos preencha em tudo, esteja disponível e peça para que o Senhor faça do jeito dele e que todos os dias seja essa a nossa vontade, que a gente ore por isso, para que a gente não venha deixar que nada possa impedir que sejamos cheios do Santo Espírito. E orarmos também pelos outros, para que todo mundo seja cheio do Santo Espírito, para que vivamos por fé, para que Ele seja glorificado e continuemos juntos em favor do reino, indo e semeando, florescendo para onde Ele nos enviar. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. A história que você vive foi Ele que escreveu. Ele sabe, Ele é tudo que precisamos. Aqui pode parecer que está tudo bagunçado, mas lá está tudo sob o controle dele. Ele é. No céu está tudo sobre debaixo da mão poderosa dele. E tudo que parece que pode estar indo contra, se estamos na vontade dele, está também cooperando para que a gente continue no nosso destino. Então permaneça no Senhor, que tenhamos todos os dias uma vida de arrependimento para as nossas vontades, arrependimento daquilo que nos afasta do Senhor, para que seja combatido e que nós, através dele, defendamos aquilo que acreditamos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo o que precisamos. Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então continue, permaneça, busque cada vez mais descobrir os mistérios. Ele tem mais e a nossa missão é nele buscar entender para sermos transformados e servirmos as pessoas para que ele seja glorificado. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada.